Olá pessoal, os membros do Telegram já me conhecem, mas mesmo assim irei me apresentar. Me chamo Santos, sou trader e opero no mercado de Forex, ou mercado de câmbio, como queiram chamar. E também sou um grande entusiasta do mercado financeiro. Esse vídeo tem o intuito principal de explanar os parâmetros iniciais do nosso robô de negociação, o Bagaceira. É um robô que foi feito e programado para operar no mercado de Forex, que atualmente está na versão 6.1. Vamos conhecer mais um pouquinho dele? Solta o vídeo, Inicialmente eu gostaria de estar pedindo desculpa pela qualidade do áudio do vídeo, mas estarei melhorando isso de forma gradativa. Bom, então vamos lá. Ultimamente, a tecnologia tem modificado a nossa vida em diversos âmbitos, inclusive na forma de fazer negócios. Atualmente, o robô investidor tem ganhado destaque no mercado financeiro. Devido a isso, em muitos países onde existe uma cultura de investimento mais fortalecida, é comum o uso de robôs investidores entre traders. Já aqui no Brasil, ainda estamos com essa cultura ainda engatinhando, mas já estamos evoluindo bem e então estamos ganhando mais adeptos na utilização de robôs investidores nas operações no mercado financeiro. Os mais utilizados são na linguagem Python, C++ e MQL. Essa última é a linguagem utilizada na programação do nosso robô Bagaceira. O Bagaceira é um robô que foi projetado para viabilizar as operações intraday para os que são adeptos do day trader, em específico para os que operam no mercado de Forex, assim como eu. Um robô investidor, assim como o nosso, se refere a um código implementado em alguma linguagem de programação, que permite com que uma estratégia de operação seja executada de forma automática. Ou seja, um robô é baseado em análise técnica. Resumindo, Quais as vantagens de se utilizar um robô para operar no mercado financeiro? Bom, eu considero como principais vantagens, uma delas é, o robô ele vai seguir exatamente a estratégia que você definir para ele. Claro, ele vai ter as estratégias pré-definidas e você apenas as configura, e o robô vai executá-las da forma em que você colocar. Temos também a viabilidade no tempo e a otimização dos seus trades e do seu tempo de tela, que isso aí o robô vai estar fazendo por você. Vai ser necessário apenas que você o monitore, para que não acabe dando nada errado. Isso aí é normal, Temos também a questão de desconsiderar o fator emocional, que é algo que sabemos que atrapalha bastante, principalmente para quem está iniciando no mercado, Essa é uma das vantagens que tem de se utilizar robô. Só que nós também não devemos confundir as coisas, Devemos entender o seguinte, que o que vai garantir o sucesso no mercado financeiro não são os robôs propriamente ditos, até porque os robôs são apenas ferramentas, assim como indicadores também são ferramentas. Mas na verdade vai ser o nosso conhecimento e a maneira como nós configuramos os robôs para estar utilizando. É um tipo de ferramenta que, se bem configurada e bem utilizada, ela dá bons resultados. Porém, se você não souber configurar e não souber o que está fazendo com o robô, ele pode também dar errado e acabar quebrando sua conta, sejam eles robôs pagos ou gratuitos. A utilização ela é encarada da mesma forma. Por isso que deve-se ter muito cuidado ao se utilizar robôs em contas. Existe um preconceito porque o pessoal diz que robô quebra a conta, mas na verdade não é o robô em si que quebra a conta, mas sim um operador mal instruído. É o que resulta num mau resultado da sua própria conta. Aí temos aqui o nosso Bagaceira. Bagaceira é um nome até peculiar e um pouco despadronizado do que vemos habitualmente para o gênero no mercado. Porém, foi algo proposital, a fim de torná-lo lembrável e diferenciado em sua abordagem. Até porque, embora tenha o nome de Bagaceira, foi um robô muito bem arquitetado, e foi feito de forma minuciosa. É tanto que foram levados alguns conceitos em conta na hora de decidir programar o robô. Entre esses conceitos está o de ser rápido. O que é que eu quero dizer com ser rápido? Entrar na operação e sair de forma rápida e eficiente. A gente chama isso de scalper.
para os mais chegados ao mercado, né? Tem muitas pessoas que não gostam dessas operações, mas são operações muito boas e que são bem eficientes, né? Claro, se bem configuradas, né? Outro conceito que nós levamos em conta foi o de ser flexível. O que é que eu quero dizer de ser flexível? O Bagaceira é um robô que é 100% parametrizável. Você pode configurar desde o spread até o multiplicador. Isso faz com que o robô possa ser usado tanto para fazer day trade e, se você quiser, também pode usar ele para fazer swing trade também, né? Isso nada impede de poder estar utilizando o robô nesses dois tipos de operacionais, né? E o outro fator que também levamos em conta, que é algo óbvio, né? É a eficiência. O Bagaceira ele foi feito para ser lucrativo, até porque se fosse para não ser lucrativo não tínhamos tido a ideia desse projeto, né? Porém também devemos levar em consideração o seguinte: para que um robô ele seja lucrativo, vai ser necessário e de exigente o conhecimento e a dedicação do trader, né? Se você pega qualquer tipo de robô e não tem conhecimento e não sabe o que é que você está fazendo, obviamente que o robô não vai ser produtivo. Muito pelo contrário, ele vai acabar levando sua conta para o limbo, né? É algo exigível e que para se operar qualquer tipo de robô é necessário, é obrigatório na verdade, né? Você não vai fazer algo se você não sabe o que é que você está fazendo. Logo isso aí tende a dar errado, né? Depois dessa breve explicação, vamos então para os parâmetros e opções iniciais do painel do robô. Aqui nós temos o painel do Bagaceira, um painel que foi feito de forma minimalista. Eu até brinco com o pessoal, eu digo que esse painel aí ele é Black Piano. Então, nós temos aqui de início nas informações do painel o horário do servidor. Esse horário do servidor nada mais é que o horário da corretora. Esse horário ele vai ser representado pelo horário do MetaTrader, né? Não é o horário do seu computador, para não confundir, né? Temos aqui a informação do tipo de ativo que se está operando. Aqui mostra o tipo de ativo que você está operando no gráfico. E aqui sim temos o horário local, que esse sim é o horário do seu computador, né? Não confunda server time com local time. O primeiro é o horário na corretora e o segundo é o horário local da sua região, né? Temos aqui também o indicador de spread, que ele vai ser muito útil, já que o Bagaceira ele possui filtro de spread. Temos aqui o quadro de eficiência, onde mostra a eficiência do robô nos trades diários, semanais e mensais. E logo abaixo temos o total geral das operações. Logo em seguida nós temos a informação do tipo de conta, né? Que é caso você esteja utilizando o robô para testes numa conta demo ou em conta real. Ele demonstra nessa informação aí. Temos logo após a opção Profit aberto, que nada mais é que o saldo flutuante que o robô vai estar operando no gráfico, né? Aí ele vai estar demonstrando aí nessa opção. Logo abaixo nós temos o quadro de volume em aberto, né? No que consiste esse volume em aberto? Se vocês verem aqui, temos as ordens, as posições das ordens em buy e em sell. Aqui nós temos o volume total que está sendo negociado, a somatória de todos os lotes, e aqui onde está o preço no momento. Aqui em points nós temos no caso a quantidade de pontos que tem de distância do preço para o take profit das ordens em buy. E igualmente aqui se for em sell. Seguem as mesmas lógicas essas informações, né? Logo abaixo nós temos aqui o quadro fechamento e tipo de fechamento. Nessa opção aqui você vai escolher para que lado as ordens serão fechadas, se vai ser para ambos os lados, se vai ser apenas compra ou apenas venda. E desse lado nós temos quais tipos de ordens serão fechadas. Por exemplo, supondo que você está trabalhando com um robô no modo compra e venda simultâneo, e você escolhe fechar ambas as ordens, ou seja, tanto em buy quanto em sell, e escolhe fechar todas as ordens e clica em zerar ordens, o robô vai fechar todas as ordens, estejam elas no positivo ou no negativo, né? Independente de como estejam essas ordens, ele vai estar fechando tudo, né?
Caso você escolha fechar apenas compra e zerar ordens, ele vai fechar todas as compras em aberto e essa lógica serve para sell. Já se você escolher fechar somente o lucro, caso você feche ou ambas as ordens, ou apenas buy ou apenas sell, ele vai fechar apenas as que estiverem no lucro. Essa lógica segue para 50% do volume. Se você escolher fechar ambas, ou apenas compra ou apenas venda, e selecionar 50% do volume, ele vai fechar metade das ordens que estejam em alguma dessas posições que você escolher. E é só selecionar zerar ordens e aí ele faz a execução do seu comando, né? Inclusive o próximo botão é justamente ele, o de zerar ordens, que está atrelado ao quadro de fechamento e tipo de fechamento das ordens, né? Aqui nós temos o botão de ligar e desligar o Expert. Como consiste essa opção aqui? Vamos supor que é quinta-feira e você não opere na sexta, mas de quinta para sexta ficou um flutuante em aberto, né? Independente do valor. Você na própria quinta mesmo, você pode clicar em desligar robô, esse botão vai assumir a cor laranja, e aí o robô vai apenas trabalhar para fechar as ordens que estejam aqui em aberto. Após ele encerrar essas ordens, ele desliga automaticamente, não abrindo novas ordens. Isso é muito bom para quem não gosta de operar na sexta-feira e opera só até a quinta, né? Ou para qualquer uma outra eventual acaso, né? Como eu informei, todas essas opções, inclusive esse quadro aqui de desligamento das ordens, foi justamente pensado para que você não precise utilizar a boleta do MetaTrader 4, né? Você já vai ter aí uma boleta um pouco mais detalhada e com mais opções para que você possa estar fechando suas ordens no manual, caso queira, né? Depois de explanar um pouco sobre o painel, vamos então para os parâmetros internos do robô, que é o que vocês estavam esperando, né? Inclusive os membros do Telegram, que estavam pedindo bastante por esse vídeo de explicação sobre os parâmetros. A gente teve a ideia de separar esse vídeo em partes, pois como existem muitas configurações, separando elas em blocos ficará mais viável para poder estar tendo um entendimento devido de como funciona o robô. Então vamos para os parâmetros, né? Bom, estamos aqui nas configurações do robô, do Bagaceira, tá aqui, versão 6.1, né? Vou estar explanando aqui nessa primeira parte dos parâmetros dele algumas opções dentro das configurações e depois eu vou fazendo vídeos mostrando na prática a funcionalidade de cada opção delas ou a junção delas. Vamos lá. Aqui de início nós temos um número mágico. O que é um número mágico? É o ID do robô. Ou seja, isso é o que vai fazer com que o robô identifique suas ordens no MetaTrader 4, possibilitando você desligar o MetaTrader, fechá-lo, e ao reabrir, o robô vai manter o gerenciamento de suas ordens através do reconhecimento desse Magic Number, que seria número mágico, né? Que aqui você pode alterar e colocar o número que quiser. O que importa é que sempre quando tiver ordens abertas, você não altere o número mágico, para que o robô não perca o gerenciamento de suas ordens no MetaTrader 4, né? Comentário, isso aqui é o que vai aparecer na aba comentário, na boleta do MetaTrader. Essa opção aqui, tipo de trade, são os modos de negociação, né? Se abrirmos aqui, verão que o nosso robô ele possui 4 modos de negociação. Compra e venda intercalado. O que seria isso, né? Ele compra e só vai fazer venda, quando encerrarem as suas ordens de compra. Aí, se surgir o sinal e possibilitar a venda, ele faz a venda. Essa lógica também segue ao contrário, né? Se ele tiver vendido, ele só vai fazer compra quando ele encerrar totalmente suas vendas. Surgindo o sinal de compra, ele vai e entra na operação, né? Compra e vende intercalado. Temos aqui o compra e venda juntos, seria o famoso edge. Ele vai estar trabalhando tanto na compra quanto na venda de forma simultânea, né? Assim que ele fechar uma compra, ele já lança outra compra, mesmo tendo venda e abertos, né? E assim sucessivamente.
E temos aqui somente compra. Nessa opção o robô vai fazer apenas e unicamente compra. E aqui somente venda, o robô vai trabalhar apenas e unicamente vendas e mais nada, né? Seria somente compra e somente venda, compra e venda juntas ou compra e venda intercalado, né? Um de cada vez. Temos aqui o filtro de spread, que é algo muito bom para esse robô, pois sabemos que no Forex, na troca da sessão que existe por volta das 7, 19 horas da noite, né, no caso, o spread ele fica alto em todas as corretoras, isso é normal. E você colocando aqui, você pode configurar até quanto de spread máximo o robô vai estar fazendo ordens, né? Se ele ultrapassar o valor especificado nessa opção, ele não vai executar nenhum trade, apenas quando o spread estabilizar e voltar aos valores estabelecidos dentro desse parâmetro. Aqui está 300, mas você pode definir um spread de 15, que geralmente é um spread que gira nessa faixa na corretora Just Forex, que é uma das corretoras que eu uso, ou na FBS, né? São as que mais uso, são essas duas. O spread do EURUSD ele fica na faixa dos 15, né? Entre 10 e 15. Pode colocar 18, pode colocar o valor que quiser aqui. Ou como no Litecoin, né? Que é como o Messias aí, uma boa parte do pessoal do grupo do Telegram opera. O spread do Litecoin gira em torno de 100. Você coloca, sei lá, 180. Se o spread continuar da faixa dos 179 para baixo, o robô continua operando até 180. Agora, se ele passar para 181, aí o robô já não abre mais operações. Ele só vai abrir até a faixa dos 180 ou de qualquer número que você coloque aqui. Temos aqui lote máximo. Eu chamaria isso aqui de filtro de lote, né? Porque aqui vai limitar o robô a abrir uma quantidade de lotes que você definir aqui. Exemplo, se eu colocar, eu quero que o robô abra no máximo até 10 lotes. Ele vai operar, fazer operações, por mais que ele abra vários grids, mas esses grids vão estar limitados ao valor máximo de lote de 10. Isso na somatória total. Trail Stop. Isso aqui é o Trailing Stop, né? Se ativado, aqui você tem a opção de ativar e ativar, né? Não é obrigatório usar. Você pode definir com quantos pontos ele vai estar abrindo esse Trail Stop, ou seja, se o preço avançar 150 pontos da sua linha de operação, ele vai estar abrindo o Trail Stop e vai estar movimentando nessa opção aqui, passos para mover Trail Stop. Aqui está 30, ou seja, a cada 30 pontos que o preço avançar, ele vai estar fazendo o avanço do Trailing Stop, né? Se o preço voltar contra, vai estar já fechando a ordem no lucro, né? Isso aqui é bom para quem gosta de operações longas, né? Ou de swing trading. Como eu havia informado, uma das opções e um dos conceitos que levamos em conta na construção do Bagaceira foi justamente ser flexível, tanto utilizado para scalp como para swing trade, operações curtas como operações longas, né? Temos aqui o edge de proteção. Essa opção aqui é o número mágico do edge. Isso vai fazer com que o robô ele não interprete de forma conflituosa as ordens que estão no edge com as ordens normais do robô. Aí nisso ele vai estar gerenciando esse edge de forma diferenciada e separada das suas próprias ordens convencionais, né? Esse aqui é o botão onde você ativa ou desativa o edge. Essa opção aqui, ordens para ativar edge maior que 1. Aqui é a partir de quantas ordens é que ele vai ativar a ordem a favor da tendência para o edge de proteção de capital, né? Percentual de lote. Esse aqui é um cálculo que o robô vai fazer com base nos últimos lotes que ele abriu. Ou seja, se você escolher aqui, eu quero que o robô abra com 30% de lote. Ele vai calcular os últimos lotes que foram abertos e vai calcular 30% desse lote que foi aberto por último, né? Para poder colocar a ordem a favor da tendência.
pontos para ativar o Trail Stop. Como esse edge de proteção ele não possui Take Profit, a gente optou por colocar um Trail Stop, onde por mais que o preço escalone a favor da tendência e ele continue seguindo, o Take Profit vai ser arrastado, né? No caso o Stop Móvel vai ser arrastado e só vai se encerrar quando o preço retornar, né? Que aí no caso ao retornar ele vai finalizar o Stop Móvel do Edge e podendo também ter a possibilidade de pegar as ordens que estão em abertas no grid contrário, né? Lembrando que essa função aqui ela é um tipo de ferramenta de proteção de capital, né? Ou esse edge de proteção. Temos aqui a quantidade máxima de ordem que o robô vai fazer. Aqui você pode colocar o valor que quiser. Aqui nós temos um outro tipo de ferramenta que é um incremento para a proteção de capital. É o limitador de ordens. Como é que funciona ele? Se true, verdadeiro, o robô vai estar limitando a quantidade de ordens a partir do valor que você colocar aqui. Vamos supor que você está trabalhando com o modo de negociação buy e sell simultâneo, ou compra e venda juntas. E você quer que a partir da 8ª ordem o robô pare de fazer compra e venda e trabalhe apenas para fechar o lado das aberturas de ordem que tiverem maiores. Ou seja, se o preço está subindo e está fazendo compra e venda e o preço continua subindo, a partir da 8ª ordem ele já não vai mais abrir compra, ele vai ficar abrindo só apenas venda, que é para quando o preço retornar ele fechar as vendas para voltar a um novo ciclo, né? É um método para evitar o sangramento maior da conta, né? Aqui nós passamos da seção de proteção de capital, vamos para cá, grid fixo manual. O grid fixo manual, no robô ele tem uma boleta, deixa eu colocar aqui um backtest para rolar apenas para mostrar a boleta do robô. Pronto, temos aqui. Essa é a boleta do robô. Aqui você tem um botão de buy e um botão de sell para poder abrir ordens. E aqui você escolhe o lote. Aqui nós temos o painel com as informações. Por aqui, independente se o robô tiver com ordens abertas aqui e tiver fazendo o serviço dele, abrir e fechar ordem, gerenciar grid, você de forma simultânea vai poder abrir ordens aqui por essa boleta. E o próprio robô vai gerenciar suas ordens. Mesmo ele trabalhando com as ordens dele aqui, quando você abrir ordem por aqui, o robô vai gerenciar também do mesmo jeito. Logo, não vai haver conflito. Por quê? Deixa eu parar aqui. Se vocês observarem, as configurações para abrir ordens manuais tem seu próprio Magic Number. Ou seja, se o robô tem seu próprio Magic Number nas operações manuais, ele não vai fazer mal interpretação no gerenciamento dessas ordens. Esse aqui é o Magic Number do robô para as ordens dele, as ordens automáticas. Esse Magic Number aqui é apenas para o edge de proteção e esse outro Magic Number é apenas para as ordens que você abrir manual através da boleta do robô. Aqui também você configurou o Take Profit para essas ordens manuais, o multiplicador de lote, a distância dos grids, né, que forem feitos pelo gerenciamento do robô, apenas para esse grid manual, é importante ressaltar. E aqui é o multiplicador de distância, que é um fator de coeficiente ao qual vai multiplicar o que estiver aqui por esse valor aqui, que é para ir aumentando o distanciamento dos lotes, né? Ou seja, não confundam, esse aqui é o número mágico do robô para suas ordens automáticas, esse aqui é o Magic Number apenas para o edge protetivo, e esse aqui é o Magic Number para apenas as ordens manuais que você abrir através da boleta do robô.
Temos aqui também a meta financeira, né? O bloco de meta financeira. Aqui você escolhe a perda máxima que você quer ter no dia, em dinheiro, né? Logicamente, valores monetários. E o ganho máximo que você quer que o robô faça e ele pare de executar. Assim que ele atingir a meta máxima do dia, o robô encerra suas operações e só vai voltar a operar no outro dia, a depender da configuração que você colocar no filtro de horário, né? Opção para ativar ou desativar. Temos aqui o fechamento fixo do par, que aqui seria o fechamento para os tipos de ordem que forem abertas. E aqui você pode escolher o fechamento fixo para somente compra, para somente venda ou para ambas as partes, né? E aqui você define o valor em dinheiro para o fechamento fixo do par, né? Temos aqui o stop loss. Esse aqui é um stop loss que é ativado em porcentagem, ou seja, com base no percentual da sua conta, ele vai estar fazendo o stop loss pré-definido para as operações. Essa opção pode ser ativada ou desativada, né? Aqui nós temos um outro tipo de incremento de proteção de capital, que é o fechamento stop loss em percentagem, né? Que aqui no caso, esse aqui foi o que eu já acabei de falar, esse aqui é o fechamento parcial. O fechamento parcial funciona dessa forma: se ativo, você vai escolher a partir de quantas ordens é que o fechamento parcial vai estar funcionando, ou seja, aqui ele está para a partir da 8ª ordem. Na 9ª ele já começa a fazer o fechamento parcial das ordens. Qual o valor em dinheiro que você deseja que quando o robô atingir, ele comece a fazer o fechamento das ordens que estão em lucro em cima com as que estão embaixo, né? Aqui tem 50. Ou seja, se a partir da 9ª ordem, com esse fechamento parcial ativo, ele atingir $50, ou se você estiver utilizando uma conta cents, se ele atingir 50 cents, quantas ordens ele vai fechar de forma parcial, juntando a de cima do lucro com quantas de baixo. Aqui ele está configurado para fechar 2 ordens de baixo, ou seja, com $50 ele vai fechar 2 ordens de baixo, que seriam as 2 primeiras, ou as 2 que se encaixarem dentro desse valor aqui, com uma de cima para compensar, entendeu? Uma ordem de cima no lucro vai compensar 2 de baixo que estão negativos, sendo que vai sobrar o valor de $50 ou 50 cents, se for numa conta cents, para que ele feche fazendo a diferença desse valor. Pode deixar ativo ou desativar essa opção. Temos aqui o controle de horário, se true, ou seja, se está em verdadeiro, você pode escolher o horário que o robô começa a operar e o horário que ele fecha as operações. Uma sacada muito boa é você fazer a junção, utilizar essa opção aqui, ganho máximo diário, mais horário de início e horário de fim, porque ele atingindo uma dessas duas, um desses 2 requisitos, ele vai parar suas operações e apenas iniciar a operar no dia seguinte no horário marcado que estiver aqui, caso essa opção aqui esteja em verdadeiro, é claro, né? Se falso, ele vai desconsiderar esse bloco e vai rodar direto, né? 24 horas, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos a seção de estratégias do robô. Como vocês sabem, e eu já havia falado logo no início na apresentação, o nosso robô bagaceiro ele foi feito com 6 estratégias de negociação. A primeira dessas estratégias é o cruzamento de médias móveis, onde a entrada nas operações se faz no cruzamento da média rápida com a média lenta. E nisso, aqui você pode escolher o cruzamento que você vai querer para a média rápida e para a média lenta. Você pode escolher qual o período da média móvel, que nesse caso aqui você vai configurar a média móvel rápida, qual o período da média móvel você quer, se você quer aplicar deslocamento a essa média e qual o método da média, né? Se você quer ela simples, exponencial,
suavizada ou linear waved. E como você quer aplicar essa média? Se ao fechamento, a abertura, a máxima, a mídia, a mínima, ou a mediana, ou o preço típico, ou essa outra opção aqui. Isso aqui são as configurações da média rápida, né? Aqui você configura a média lenta, que geralmente a média lenta, por padrão, ela tem que ser maior que a média rápida, né? Obviamente, né? Vamos ter as mesmas opções que temos na média rápida, né? A única diferença é que na média lenta, você vai configurar aqui, exemplo, uma média de 150 períodos como média lenta, e como média rápida eu quero uma média, deixa eu ver, como eu não quero que o robô abra ordens constantemente, eu vou colocar uma média de 35 períodos. A minha média de 35 períodos vai ser a média rápida e a média lenta vai ser a de 150 períodos, né? Quando haver o cruzamento da média rápida com a média lenta para cima, ele é um sinal que indica compra. Se houver um cruzamento da média rápida com a média lenta para baixo, isso vai indicar venda. Sacou a ideia? A próxima estratégia é high-low. No que consiste a estratégia de high-low? É como vemos aqui no gráfico. Por coincidência, aqui é justamente o backtest dessa estratégia. Uma média móvel de 3 períodos configurada às máximas dos candles e uma média de 3 períodos aplicada às mínimas dos candles, né? Que no caso seria as mínimas dos preços. Nisso você consegue também configurar o período da média. Aqui eu estou colocando média de 3 períodos porque foi a média que foi aplicada aqui nesse exemplo, mas você pode configurar aqui o valor da média que quiser, né? Quanto menor a média que for configurada aqui, mais entradas o robô vai estar dando, né? Quanto maior o valor aqui configurado na média, menos entradas ele vai estar dando. Por quê? Já que é uma média que fica nas máximas e outra nas mínimas, aqui é uma média de 3 períodos em cima e outra embaixo. Se você colocar uma média maior de 9 a 20 períodos, essas médias aqui elas ficarão mais espaçadas, fazendo com que o canal se alargue. Logo o sinal da entrada nas operações vai ser mais filtrado, né? Como consiste essa operação? No caso, essa estratégia. Pegando como exemplo aqui. E lembrando, né, para eu não esquecer também. Todas as estratégias, exceto a de média móvel, porque a de média móvel, o próprio cruzamento das médias já indica o sentido da tendência, né, da entrada, né? Já nessas outras estratégias, todas elas têm essa opção aqui, tipo de tendência que você quer entrar para negociar. Nesse caso aqui, por padrão, todas as estratégias vêm contra a tendência, mas você pode clicar aqui e selecionar para operar a favor da tendência. Como assim, Santos? Operar a favor da tendência? Vamos supor, eu vou deixar contra a tendência, que é no padrão. A estratégia de high-low ela se baseia no seguinte. Temos aqui as duas médias. Preço fechou fora da média aplicada às mínimas. A partir de quando ele fecha aqui, ele já confirma a entrada no próximo candle, se for contra a tendência, né? Se fechar abaixo contra a tendência, ele vai comprar, ou seja, deixa eu fechar isso aqui para ficar melhor, né? Pronto, aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Pronto, aqui. Nós temos aqui. Aqui não fechou fora não, fechou aqui no limite. Pronto, esse candle aqui. Deixa eu dar um zoom nele. Já perdi o candle. Pronto, ele aqui. Não é esse não, mas vai servir. Esse aqui não, um candle de baixo. Não, esse serve, é um candle de baixo. O candle fechou fora da média aplicada mínima. Aqui já é o sinal. Ele vai entrar na próxima vela no sinal de compra, porque aqui está contra a tendência. Se ele fechar abaixo da média da mínima, indicaria venda, né? A favor da tendência. Mas como lá está configurado contra a tendência, então ele vai aplicar uma compra na entrada assim que iniciar essa vela. Ele já entra na compra. Se fosse aqui, se eu colocasse um take profit de 50 pontos,
ele aqui já alcançaria o take profit. Isso trabalhando contra a tendência. Recapitulando, trabalhando contra a tendência, a vela fechou abaixo da mínima, confirmando a entrada. Na abertura da próxima vela ele vai entrar em compra. Take profit configurado para 50, win. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Essa vela aqui, ela fechou acima da máxima. Logo aqui ela deu um sinal de entrada. Na abertura da próxima vela, ele vai entrar contra a tendência, que é o que está configurado por padrão. Logo aqui ele vai entrar em venda. Ele vai entrar aqui. Essa vela aqui ela subiu, mas desceu. Então aqui ele fecharia no gain, porque o configurado dele, normalmente eu deixo com o robô configurado para 50 pontos. Mas você pode configurar o take profit que quiser. Isso contra a tendência, né? Agora, se for a favor da tendência, se a vela fechar for abaixo da mínima, então aqui já é indicação de venda. Na abertura da próxima vela ele vai entrar venda. 50 pontos, gain. E igualmente aqui, vela fechou acima da máxima, então deu sinal de compra. Ele entra com compra na abertura da próxima vela. A próxima vela ela abriu exatamente aqui. 50 pontos, gain. Basicamente é isso a estratégia. Fechou abaixo da mínima, a favor da tendência, venda. Fechou acima da máxima, compra. Contra a tendência, fechou abaixo da mínima, compra. Fechou acima da máxima, venda. E essas opções você dispõe exatamente nessa aba de configurações do robô. Tá aqui a estratégia de high-low. Você pode configurar ela para ser negociada na tendência ou contra a tendência. Temos aqui RMI. O RMI é um indicador oscilador que ele é observado como se fosse um RSI. Ele tem dois níveis, um de sobrecompra e um de sobrevenda. E a estratégia dele também tem as mesmas configurações do high-low. Você pode operar a favor da tendência ou contra a tendência. Aqui você escolhe o período do RMI, o momentum, o nível máximo, que seria, aliás, o nível mínimo, que aqui é o nível de sobrevenda, e o nível máximo, que é o nível de sobrecompra, né? E aqui o candle shift, né? Que seria quantos candles ele vai fazer análise, quantos candles anterior ele vai levar em consideração para análise, né? Que aqui no caso sempre um, de preferência, né? Como é que consiste a de RMI? O sinal a linha do RMI cruzou o nível máximo. Se for contra a tendência, ele vai começar a fazer venda. O preço voltar, quando o preço voltar da linha de sobrevenda, aliás, de sobrecompra, né? A linha de sobrecompra, pega o take. Igualmente, caso a linha RMI cruze o nível de sobrevenda, seria o nível mínimo. Contra a tendência, ele vai fazer compra. Quando o preço voltar da linha de sobrevenda, vai pegar o take. Agora, a favor da tendência, se isso aqui tiver configurado na tendência, assim que a linha RMI atingir o nível máximo, que é 70, cruzou o nível máximo, ele já começa a fazer compra. Enquanto a linha estiver no nível máximo, ele está fazendo compra, sempre na tendência. Se ela ultrapassar o nível mínimo, que seria o nível de sobrevenda, ele vai fazer venda. Enquanto ela permanecer no nível mínimo e o preço continuar andando para baixo, ele vai continuar fazendo venda na tendência, né? Vamos para o CCI. O CCI já possui um funcionamento diferente. O CCI tem dois níveis também. Vamos encarar semelhante ao RMI. Só que os níveis do CCI, o nível mínimo é o menos 200 e o nível máximo 200. Mas aqui você pode colocar o valor que quiser. Lembrando que aqui no RMI também você pode configurar todos os parâmetros dele. Por isso que ressalto bem que esse robô ele é bem flexível. Você pode fazer qualquer tipo de configurações nos indicadores de entrada dele, né?
Se a linha do CCI cruzar o nível de sobrecompra e voltar, se tiver contra a tendência, ele vai fazer venda. Porque o sinal da estratégia é no retorno do cruzamento da linha do nível, né? Ele volta, ele sobe, né? Cruza a linha para cima, o nível para cima. No retorno da linha, cruzando o nível, ele dá o sinal de entrada. Se for contra a tendência, ele vai vender, porque ele está dando sinal na linha de sobrecompra, né? E se for a favor da tendência, assim que a linha cruzar retornando, ele vai comprar. Ele o sinal está no nível de sobrecompra, entendeu? E bem assim, se for no nível mínimo, menos 200. Se a linha desce, fazer aqui um esboço. Temos aqui a linha do CCI, a linha mínima. E aqui nós temos a linha máxima. Se a linha do sinal cruza o nível de sobrevenda e dá o sinal aqui retornando, se estiver contra a tendência, ele vai comprar. E se tiver a favor, ele vai vender. Lembrando que essa estratégia, o sinal é justamente aqui, no cruzamento da linha, no cruzamento retornando o nível de sobrecompra ou sobrevenda, entendeu? Entrou, voltou, sinal. Entrou, voltou, sinal, entendeu? Espero que tenham entendido, né? Temos aqui o RSI. O RSI segue a mesma lógica do CCI. O sinal é sempre no retorno da linha de sobrecompra ou de sobrevenda. Vai seguir a mesma lógica do CCI. A diferença é que, pelos períodos que são enquadrados no RSI e no CCI, a lógica de sinal ela vai fluir de forma diferente, mas a interpretação dessa estratégia é a mesma dessa, entendeu? Temos aqui o estocástico, né? O estocástico já é um pouco diferente. Eu vou até colocar ele aqui para rodar. Deixa eu desabilitar aqui o high-low e habilitar o estocástico. Deixei ele ativo. Todas as estratégias possuem o botão para você ativar e desativar elas, assim como o botão de escolher na tendência ou contra a tendência, certo? O estocástico eu vou deixar ele na tendência. Não, vou deixar contra a tendência. Como é que funciona o estocástico? Eu vou colocar ele para rolar aqui um instantezinho, apenas para exemplificar, porque o estocástico ele é um pouco diferenciado. Deixa ele começar a fazer as ordens. Não vou nem esperar fazer as ordens. Deixa eu dar uma parada aqui. Só para ele abrir e pronto. Temos aqui o estocástico, né? Tem os níveis do estocástico que eu não coloquei aqui, né? Mas eu vou abrir as propriedades dele aqui. Aqui no estocástico, a linha K, a linha sinal, o período do estocástico, e aqui temos o nível 80 e 20, né? Nível mínimo 20 e nível máximo 80. Se a linha verde, né, cruza a linha sinal, que é a vermelha, se ele cruza no nível 20, estamos aqui, pronto, temos aqui o nível 20. Uma exemplificação, né? Se essa linha verde cruza a linha sinal para cima, é indicativo de compra, se for contra a tendência. Por mais que ele esteja na zona de sobrevenda, mas se o estocástico estiver configurado para negociar contra a tendência, se essa linha verde cruzar a vermelha para cima, é indicativo de compra contra a tendência, né? E igualmente aqui, no nível 80, se a linha verde cruzar a vermelha para baixo, contra a tendência ele vai vender. E se for a favor, ele vai comprar, porque está no nível de sobrecompra.
Resumindo, linha verde cruzou para cima a linha sinal, no nível de sobrevenda contra a tendência, ele vai comprar. E no nível de sobrecompra contra a tendência, ele vai vender. Já se tiver o cruzamento da linha verde com a linha sinal, no nível de sobrevenda a favor da tendência, ele vai vender. E se for no nível de sobrecompra, ele vai comprar. Isso configurado a favor da tendência. Espero que não tenha ficado embaralhado para entender, né? Então, eu estou fazendo o máximo para poder estar explicando da melhor forma possível, né? E como todos os demais indicadores, você pode configurar o método do estocástico, a que tipo de fechamento estará aplicado, os níveis, os candles que serão analisados, os candles anteriores e os níveis que você vai escolher a linha K, a linha sinal, se você vai escolher a favor da tendência ou contra a tendência e se você vai ativar ou não a estratégia. Ainda tem outra coisa aqui, que eu até quase passei batido, né? Deixa eu ver, que em todos os sinais, né? Todos os indicadores tem. Se vocês observarem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu encontro. Pronto. No cruzamento de média móvel, você tem aqui período do time frame. Aqui você pode escolher o time frame que você vai querer que seja analisado o cruzamento das médias. Isso na estratégia de cruzamento de médias móveis. Você pode escolher que o robô faça análise da média do time frame corrente ou um time frame de H4, mesmo que você esteja operando em M5, mas você pode escolher o time frame da média para outro time diferente, entendeu? Isso é algo que é até uma novidade, né? Não é todo robô que você pega que tem essa probabilidade e esse plus nas configurações de parâmetros de entrada nas operações, né? Isso você pode configurar tanto para média rápida quanto para média lenta, né? No high-low também você vai escolher o time frame, que ele vai fazer análise do high-low para poder dar a entrada na tendência. Por mais que você não esteja operando, vamos supor, eu quero que ele faça análise num time frame de H1, mas você pode operar num time frame de M5, entendeu? Isso vai ajudar com que suas entradas fiquem mais filtradas e o robô não execute entradas toda hora, apenas em períodos específicos, entendeu? Isso você vai encontrar em todos os indicadores que o robô dispõe. Todos os indicadores possuem essa possibilidade. Isso é excelente para esses tipos de robô que trabalham fazendo grid. O que mais as pessoas reclamam é que robô de grid não presta, ou robô que faz martingale é perigoso. Na verdade, a partir de quando você entra para operar no mercado financeiro, já sabe-se que é um mercado de alto risco, seja você operando com ou sem robô, fazendo ou não fazendo martingale. Mas se um robô como esse que nós tivemos a ideia de programar, né, possui todos esses recursos a fim de facilitar, otimizar e deixar mais seguro suas operações, você só vai conseguir quebrar a conta se você operar de forma negligenciada, né? Por isso que, por mais que você esteja operando com o robô, é necessário você estudar sobre o robô, o que é que ele tem a lhe oferecer, quais são os métodos de segurança que o robô tem ao seu dispor. Estudar, treinar e praticar para poder fazer bom uso dele. Continuando nos parâmetros, temos aqui também a média móvel de apoio. Para que serve essa média móvel de apoio? Caso você tenha ela ativada, e vamos supor aqui como eu configurei para uma média de 150 períodos no time frame corrente, ou seja, o time frame que eu vou instalar o robô, ele vai fazer análise da média daquele time frame que eu coloquei. Ele vai estar fazendo compras acima da média de 150 períodos, vai fazer apenas compra com a lógica de segmento da tendência. E se o preço estiver abaixo da média de 150 períodos, ele vai fazer apenas vendas. Acima da média compra e preço abaixo da média venda. Lembrando que essa configuração também é totalmente parametrizável. Aí está 150 períodos, mas se eu quiser eu posso colocar uma média de 72.
ou uma média de 20 períodos. Quem vai escolher sou eu. Caso eu queira colocar deslocamento da média, o tipo de média, se simples, exponencial, suavizada ou linear, e qual tipo de fechamento aplicado, se é o fechamento, abertura, as máximas, mínimas, a mediana, o preço típico, enfim. E aqui o tipo de candle que ele vai estar analisando, quantos candles anteriores ele vai estar analisando dentro desse filtro. Isso aqui é mais um tipo de incremento de proteção de capital e de filtro de operações, né? Isso vai deixar o robô mais consistente ainda, né? Temos aqui a seção dos grids, que é grande. São 35 grids que o robô faz, né? 35 grids configuráveis, vamos dizer assim, para ficar melhor entendível, né? Aqui temos o grid número 1, o Pipstep 1, né? Temos aqui o Take Profit universal para todos esses grids. E aqui temos o lote inicial. A partir desse lote inicial, partindo pelo segundo Pipstep, você já vai conter os multiplicadores, todos eles baseados nesse lote inicial aqui. Aqui você configura a distância entre as ordens de forma independente. Se eu colocar 80 aqui eu posso colocar depois que ele vai abrir depois de 300, né? Se eu quiser. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar 500. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar 800. Qual a vantagem de ter 35 níveis de Pipsteps e multiplicadores de lotes independentes? Vai incrementar na estratégia, porque, exemplo, se eu quiser começar com 1.2 de multiplicador aqui, eu posso querer manter esse multiplicador na segunda ordem, 1.2. Porém, na terceira, se eu quiser, eu já posso aumentar para 1.25. Manter esse 1.25 a partir da quinta ordem. E na sexta, se eu quiser, eu posso aumentar para 1.27. E assim sucessivamente. Isso dá uma maior liberdade e um maior controle do nível de multiplicação de lote que o robô vai aplicar. Isso aqui faz com que ele fique mais na sua mão, mais dentro do seu controle. E aqui você ainda configura os pontos, a cada quantos pontos ele vai estar abrindo as ordens. Você pode colocar pontos fixos em todos esses Pipsteps, vai fazer com que ele abra num distanciamento único, ou a partir de X ordens, com a quantidade de ordens que você quiser, você pode estar aumentando a distância com que ele vai abrindo novas ordens e novos multiplicadores de lotes. Como eu informei, isso foi pensado justamente para que o robô seja mais controlado na abertura de suas ordens. Isso incrementa a sua consistência. E assim sucessivamente, só configurando. Você pode tanto colocar esse grid de forma exponencial, ou seja, vai aumentando a quantidade de lotes, ou regressiva. Começa com muito, 500, 450. Isso aqui eu chamo de grid regressivo. Ele começa com distâncias maiores e vai finalizando com distâncias menores. Isso para poder, isso aqui ajuda a facilitar no fechamento das ordens. Espaçamento muito longo demora a poder fechar na correção do preço. E espaçamentos um pouco menores ou que vão diminuindo de forma gradativa vai exigir menos correção do preço para poder finalizar suas ordens, né? Lembrando, são 35 Pipsteps ou grids e 35 multiplicadores. Todos eles funcionarão de forma independente, né? Aqui é para você escolher se quer ou não exibir o painel, o Chart Display no gráfico. Aqui você configura o afastamento do painel para a borda do gráfico. Aqui você configura a largura e a altura do painel.
Aqui são as cores do lucro e compra, prejuízo e venda. Tudo isso é configurável. Ou seja, um robô 100% configurável. Você configura do número mágico até a cor que ele vai demonstrar os lucros e os prejuízos. Um robô desse 100% parametrizável é bem difícil de você encontrar, e também com todos esses tipos de parâmetros e incrementos, tanto para metas financeiras, perdas financeiras, fechamento com percentual, fechamento parcial, controle de horário, filtro de spread. Você ainda tem martingale e grid independente, totalmente ajustável, média móvel de apoio para auxiliar na consistência do robô. Todos os indicadores de entrada são 100% configuráveis. Você ainda escolhe time frames diferenciados e paralelos para se operar e que o robô faça entradas. Isso deixa o robô mais consistente e com abertura de ordens mais assertivas, né? Tudo isso foi feito pensando em melhorar e viabilizar as operações, tanto minha quanto dos nossos membros do grupo e dos possíveis membros novos que chegarem, né? É tanto que eu deixo o convite aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo do nosso grupo, o EAS Backtest. É um grupo que é focado em estratégias com robôs, estratégias com sistemas semiautomáticos, com indicadores, também estratégias manuais. Falamos nossas experiências, trocamos ideias, trocamos também sets configuráveis, tudo de graça. Robôs também gratuitos, estratégias com robôs indicadores, também tanto para MT4 quanto para MT5. Caso sintam-se à vontade, podem também entrar no nosso grupo do Telegram. Lá também a gente conversa bastante sobre esse robô aqui que eu estou demonstrando a vocês, que é o Bagaceira. Foi justamente nós que somos do grupo do EAS Backtest, tivemos essa ideia de criar esse robô, justamente para facilitar e viabilizar nossas operações, né? Eu fico agradecido por vocês assistirem o meu vídeo até aqui. Obrigado e fui!